Você provavelmente já precisou de um formulário para estar coletando informações, tanto dos seus clientes ou de pessoas interessadas no seu serviço, como um diagnóstico para sua consultoria ou uma aplicação para sua mentoria. Ou até mesmo você precisou fazer uma pesquisa de satisfação com seus clientes e não sabia muito bem como você poderia organizar esses questionamentos e enviar isso para o seu cliente. Então, eu sou Cynthia Schenkel e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode criar um formulário online que vai servir para uma dessas situações. Então, bora pro vídeo! Bom, eu estou aqui agora com a minha tela aberta e eu vou te mostrar quais são as duas ferramentas que hoje eu utilizo para então estar criando os meus formulários online. A primeira dela é o formulário do próprio Google, ou seja, você só precisa ter uma conta de e-mail para poder criar esses formulários de forma gratuita. E aí, a partir da aplicação desse formulário, você também consegue depois ter um resumo desses dados via uma planilha que você pode gerar também dentro do próprio Drive do seu Google. Então, como que você acessa esse recurso? Você vai vir, então se você já tem uma conta do Google, você vai vir aqui nos pontinhos que tem aqui na lateral superior direita da minha tela, claro, né? Tem aqui o Google Apps. Então, você vai clicar e vai procurar aqui por formulários, aqui ó, que está formulários. A outra opção também é você digitar, né, Google formulários, e aí vai aparecer as buscas aqui, e você vai vir nesse recurso aqui, ó, formulários Google Login. Então, você vai clicar aqui. Ele já vai cair direto para dentro do formulário, caso você já tenha, então, uma conta do Google. Caso não, ele vai, então, te pedir ali para fazer essa criação da conta. E aí, a gente vai, então, começar na criação do formulário. Mas antes eu vou te mostrar o outro aplicativo também, depois a gente mostra qual que é o passo a passo aqui para a criação. O outro recurso é o site responde.app. Então, digita exatamente dessa maneira, e aqui também você vai criar uma conta e tem a possibilidade de criar a conta grátis. E nessa conta grátis você pode ter até 3 formulários com até 100 respostas. Então, dá para coletar bastante dado por meio da versão gratuita. Claro que nesse caso aqui, o seu formulário fica um pouco mais profissional, o design mais bonito, e você tem como colocar algumas informações anteriores ao formulário, uma breve descrição e tudo mais. Então, fica, né, a cargo de você escolher. Se você tem um volume grande de dados, aí eu sugiro, e você não queira pagar, eu sugiro que você faça pelo Google, né? E até porque é uma ferramenta muito utilizada também, né? Então, em relação à informação que você vai coletar, ambas as ferramentas vão ser super úteis nesse sentido. Aí você escolhe qual que você se adapta mais também, né? A questão é que as respostas do Google já ficam lá dentro do seu próprio Drive. Então, vamos começar aqui pelo Google, na criação desse formulário. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um título para esse formulário. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um diagnóstico para minha consultoria, vou colocar aqui, diagnóstico, consultoria X. Aqui eu posso colocar uma breve descrição, por exemplo, preencha essas informações, colocando o máximo de informações para que eu possa entender o seu momento atual. Então, eu posso botar uma breve descrição aqui. Só vou botar aqui, breve descrição sobre o que é o formulário. E o que você quer, né, que a pessoa cuide nesse sentido em relação a estar colocando as informações de uma forma bem completa, né? Aí eu vou começar, então, a colocar as perguntas que eu tenho. Por exemplo, se eu teria uma pergunta aqui para a pessoa preencher com o nome dela. Eu vou colocar aqui. E aqui do ladinho eu tenho a possibilidade de colocar se essa é uma resposta curta, se essa é um parágrafo, se é uma resposta de múltipla escolha, ou seja, eu tenho várias opções e ele tem que escolher uma delas, ou se vai ser uma caixa de seleção, que eu tenho uma pergunta com várias opções e ele pode marcar 2, 3 ou mais, né, considerando quais aquelas que se encaixam dentro daquela pergunta que eu estou fazendo para ele. Tem também a opção de lista suspensa, onde eu coloco uma pergunta e eu trago várias opções para ele escolher, por exemplo, sim ou não, né, ou uma lista de coisas que ele pode pontualmente escolher que já estão pré-determinadas ali também.
Posso fazer upload de arquivos, posso fazer várias coisas. Essa opção mais de grade, de múltipla escolha ou grade de seleção, são interessantes quando você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa de satisfação que você quer colocar ali sobre, por exemplo, atendimento. E eu tenho várias perguntas, eu tenho uma escala de 0 a 5 que eu quero colocar essa escala e a pessoa vai marcar. Atendimento, em relação a o item 1, eu posso marcar a opção 3, e no item 2 a opção 5, ou de 1 a 5, né? E assim eu vou marcando, então é para isso que serve. Eu posso colocar também que essa pergunta é obrigatória, então eu marco aqui, ou seja, a pessoa não vai poder passar para a próxima questão se ela não preencher essa resposta aqui. E aí, então eu vou preencher aqui, posso colocar um nome, posso colocar uma... Se eu apertar nos 3 pontinhos aqui do lado, eu posso colocar uma descrição, ou seja, sobre o que é aquela pergunta, né? Aqui no caso é o nome dele, né? Mas se eu fosse perguntar algo sobre o atendimento, essa pergunta se refere a como você sentiu em relação ao nosso atendimento. Então, abaixo você vai ver diversos itens e você vai pontuar de 0 a 5 aqueles itens que mais atendem, né, ao seu nível de satisfação, por exemplo, né? Então, assim, eu vou construindo o meu formulário. Então, eu vou colocar algumas perguntas só para vocês entenderem melhor. Então, aqui o nome. E aí, sempre aqui do lado, eu posso adicionar uma nova pergunta, eu posso adicionar um texto, uma descrição, adicionar uma imagem, outros detalhes aqui. Mas a gente vai fazer bem simples aqui, só para vocês compreenderem. Então, aqui o nome, e eu posso também duplicar. Se eu vim aqui, eu duplico, e abaixo eu já posso alterar. Então, sempre perguntas, né, que eu sempre faço, é nome e e-mail, sempre deixo como obrigatório. E aí, depois, eu venho descrevendo aqui. Digamos que fosse para o meu formulário. Então, eu poderia perguntar... qual é a área de atuação da pessoa? E eu poderia ou deixar essa pergunta como um parágrafo para ela descrever ou uma resposta simples, ou então, se eu já entendo dentro de uma classificação que seria mais fácil a pessoa colocar, eu poderia então colocar aqui, por exemplo, múltipla escolha e colocar as opções. Por exemplo, a área de atuação na área da saúde. Ou então, administrativa. Renda extra. Só dando alguns exemplos aleatórios para vocês entenderem. Então, aqui a pessoa tem a possibilidade de marcar qual é. Se eu fosse fazer essa mesma pergunta se fosse uma pergunta com opções, que ele pode marcar mais de uma opção, aí o que eu faria? Eu vou adicionar uma nova aqui e eu poderia perguntar. Vamos colocar aqui uma outra opção. Qual a sua maior dificuldade? Quanto a Instagram, por exemplo. E aí eu posso colocar uma opção de caixa de seleção. E aí eu vou botando as opções. Postar. Poderia colocar ter ideias. Não tenho tempo. Ou não sei por onde começar. Então, beleza, coloquei as minhas perguntas e eu poderia descrever muito mais, mas só para vocês entenderem aqui, né? Então, assim, a pessoa consegue marcar e aí eu posso fazer depois um encerramento, né, das perguntas ali, ou uma mensagem de adicionar um texto, né, para colocar um fechamento. Obrigada pelas suas respostas. E como que eu faço para compartilhar esse formulário com o cliente? Aqui eu só quero organizar uma questão aqui de configurações também que são importantes. Aqui em cima você vai conseguir também colocar uma mensagem de confirmação. Então, aqui na mensagem de confirmação, tá ali, ó, sua resposta foi registrada. Eu poderia editar e colocar, obrigada pela sua resposta, ou entraremos em contato para dar um feedback em relação à sua aplicação na mentoria. Então, você pode colocar uma mensagem aqui de confirmação e depois salvar aqui.
Outra coisa importante é essa questão das respostas. Então, se você quiser coletar os e-mails ou deixar que qualquer pessoa que acesse o formulário não precisa ter uma conta do Google para preencher o formulário, você pode também optar por marcar aqui. E daí, claro, se a pessoa já vai colocar o e-mail dela, não necessariamente ela precisaria ter uma conta aqui no Google para preencher o formulário. Normalmente as respostas vão ficar aqui. E aqui também você consegue criar um link para planilhas, para ficar essas respostas todas numa planilha que vai ficar dentro do seu formulário, do seu Drive do Google. E aí, para enviar para o cliente, é nesse botão aqui. Você também pode personalizar esse formulário. Então, aqui na personalização do tema, que tem uma pranchetinha aqui de tinta, você pode clicar e aí você pode escolher uma imagem para colocar no cabeçalho do seu formulário. Por exemplo, aqui tem algumas opções, mas você também pode subir, né, fazer o upload da sua própria imagem, daqui a pouco com o nome da sua consultoria, da sua mentoria aqui também. E aí depois também personalizar o tema conforme você subiu aquela imagem, as cores que tem ali, ele vai aparecer aqui do lado e você consegue personalizar também. Você consegue personalizar o estilo de texto, né, então o estilo de texto para o cabeçalho, para a pergunta, para o texto, enfim, tem várias formas de personalizar esse formulário aqui também. Então, ele é um formulário gratuito que super atende. Quando eu for enviar para o cliente, eu vou aqui no enviar e aí eu vou pegar posso enviar por e-mail, mas eu sempre gosto de já ficar com o próprio link para mandar para as pessoas. Então, eu venho aqui no linkzinho e eu encurto ele e já pego o link curto aqui. Então, aqui eu já vou copiar e aí eu vou mandar para a pessoa. Eu vou abrir aqui do lado para você ver como que já vai ficar o nosso formulário com aquele link que a gente pegou. Então, tá aqui o nosso formulário. Já está indicando que as respostas que tem o asterisco são respostas obrigatórias. Então, aqui a pessoa vai botar o nome, o e-mail dela. E como eu disse para vocês, ó, qual a sua área de atuação, ela vai marcar. Aqui ela só pode marcar uma opção, porque é múltipla escolha, ela tem uma escolha para fazer. E quando é a caixa de seleção, ela pode marcar mais de uma. E aí ela vai dar o enviar e por fim vai estar, então, aquela mensagem automática. Então, isso foi a criação aqui dentro do formulário do Google, né? Uma ferramenta super importante aí que a gente tem de forma gratuita para ser utilizada. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como seria a criação do formulário dentro aqui do site responde.app. Então, eu já tenho aqui os formulários. Como eu tô na versão gratuita, eu vou pegar um formulário que eu já tenho aqui para editar para vocês verem, então, como que ele funciona, né? Então, eu já tô aqui com 3 formulários, vou pegar um aqui para editar. Se você não tem nenhum, vai aparecer esse criar novo e você vai criar o seu formulário. Então, entrei aqui para editar, ele já aparece, né, a opção aqui da finalização, no obrigado por participar, e eu vou vir aqui em adicionar uma nova pergunta. E aqui ele já me dá algumas opções para, até vou arrastar isso aqui para cima, ó, aqui do lado eu consigo gerenciar as perguntas, e aí eu vou colocar seu nome próprio, e-mail, resposta curta, tem várias opções, assim como tem lá dentro do Google Forms também. Aqui algumas opções vão ser pagas, né, porque ele já dá alguns padrões, por exemplo, o e-mail, o telefone, a pessoa precisa preencher com os dados corretos, né, se ela não colocar, por exemplo, o arroba, ou se ela não colocar os números do telefone, ele não vai deixar passar para a próxima pergunta. Então, ele já dá alguns padrões que ajudam, né, nesse processo da pessoa preencher da forma correta. Então, vamos lá, vou colocar aqui nome próprio. Opa, que eu coloquei na resposta errada aqui. Aqui, ó. Resposta curta. Então, vou colocar aqui nome próprio. Nome completo. É uma resposta curta, não vou botar nenhuma descrição, mas eu posso colocar aqui como obrigatório. E aqui do ladinho, no mais, eu vou adicionando as novas perguntas. Então, aqui, por exemplo, vou colocar aqui o e-mail. E aí, vou colocando também como obrigatório ou não. E vou adicionando. Mesma coisa, se a gente fosse fazer uma pergunta que ele tivesse mais de uma opção, uma múltipla escolha, ou uma escala de satisfação, eu vou colocar aqui. Então, por exemplo, vou botar uma múltipla escolha. Qual dessas opções te representa mais? Ou representa o seu momento? E aí eu vou colocar opção 1 lá, sou iniciante no Instagram, por exemplo. E vou adicionar. Já tenho um perfil
e assim eu vou colocando aqui, adicionando. A mesma coisa, como eu disse, da questão da pergunta ser obrigatória. E aqui, o que tem de opção também é na personalização do formulário. Então, eu consigo vir aqui em opções e personalizar as cores que vão apresentar lá a pergunta, o botão, a resposta. Consigo adicionar uma imagem de fundo, consigo fazer diversas configurações aqui. E aí também a questão das notificações e tudo mais. Tudo isso aqui são algumas possibilidades de forma gratuita e algumas possibilidades na versão paga. Então, você vai conseguir personalizar aqui também. E aí, quando eu tiver as respostas, elas vão ficar aqui. E quando eu quiser compartilhar esse formulário, eu vou clicar aqui e vai aparecer também o link aqui do lado que eu vou compartilhar. E aí, tem algumas outras informações que eu posso colocar também. E aqui eu consigo ver o meu formulário. Vou mostrar para vocês um formulário já meio pronto, para vocês verem como que dá para ser personalizado. Então, eu vou voltar aqui e vou pegar esse meu formulário aqui que já tá pronto para vocês verem como ele ficou na prévia. Então, ele tem uma imagem de fundo, ele tem uma introdução, e aí a pessoa vai aqui continuar, e aí ela vai preenchendo a cada pergunta, ela vai passando então para a próxima, ela não vê todo o formulário como é no Google Forms. Então, tem algumas diferenças, né? Esse aqui acaba sendo com um design mais bonito, mais profissional, mas o Google também eu sempre utilizei e ele atende super bem. Então, fica aí essas duas opções para você utilizar para criar os seus formulários. Seja o formulário de diagnóstico da sua consultoria, um formulário de aplicação da mentoria ou até mesmo um formulário de pesquisa de satisfação dos seus clientes. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo se você gostou e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós postamos todas as terças-feiras às 19 horas aqui. Nos encontramos nos próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau!